informação, tá? A professora falou assim, gostei dessa informação, hein, professor? Porque a gente adora receber ligação de madrugada. É bom. Não, e tem um tal do não perturbe que não funciona. Não funciona. Eu usei o não perturbe por um tempo. Não funciona. Não funcionou mais. Não Eu já funciona. cadastrei lá. Para quem não conhece, é o nãoperturbe.com.br. Vamos pro nosso Espaço Santa Casa? Espaço Santa Casa. É informação atrás de informação aqui. Professora, estamos ainda alertando o pessoal sobre os casos de hipertensão. E parece que o pessoal ainda não aprendeu, né, professora? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, Meg, bom dia, Darcy, bom dia, pessoal. Na realidade, assim, a hipertensão, ela não é um trabalho, fora que é um trabalho de formiguinha, né? Nós não vamos falar apenas um dia, numa campanha, num evento na praça. Tem que ser um trabalho diário. Todos os dias precisamos alertar a nossa população sobre a necessidade do controle, do diagnóstico precoce, principalmente, e alertar que não é só uma doença de velho, né? Ela atinge jovens também e até crianças. Isso mesmo. Eu entrei nesse grupo aí da hipertensão, Edivandro, aos 35, professora. Aos 35 jovem, anos. Muito jovem. Aos 35 anos já foi necessário entrar com a medicação, né? E aí, no caso, quais são os sinais de alerta, né? Porque nós sabemos que a maioria não tem sintomas. Eu tinha um desconforto, né? Que causou com que eu fosse até o médico e procurar, né? Descobrir o que estava acontecendo. Mas e quem é assintomático, professora? Como faz? Na realidade, a gente sempre tem uma orientação da seguinte forma. Se você é filho de hipertenso, você tem pai hipertenso, mãe hipertensa, tem histórico na família de avós que tiveram AVC, problemas, procure aferir pelo menos a cada 6 meses. Passa, dá uma olhadinha na UBS, na farmácia, num consultório médico. Afere a sua pressão, tá? Porque se você começar a perceber que você está ficando pré-hipertenso, e hoje isso foi uma confusão danada depois da diretriz europeia, porque o Brasil já há muito tempo fala de pré-hipertensão. A pressão ótima é 12/8, o paciente que está lá entre 135 e 140 de pressão sistólica, que é a pressão máxima, e entre 85 e 90, que é a pressão mínima, já é um sinalzinho de alerta. Por quê? O que os estudos mostrou? Que esse grupo de pacientes só não tem risco nenhum se ele não tiver nenhum outro fator de risco. Então, se ele tem esse valor de pressão, mas ele é obeso, ele é sedentário, ele fuma, ele é diabético, ele já tem risco moderado. Então, às vezes, dependendo dos fatores de risco, nesse grupo de pacientes, já está indicado a gente entrar com medicamentos. Certo. Tá? Tem cura ou é só controle? Não, a hipertensão como uma doença crônica, assim como o diabetes, ela não é uma doença, até os dias de hoje, curável, mas ela é controlável. A partir do momento em que você recebe o diagnóstico de hipertensão, você precisa fazer o tratamento adequadamente. E é um tratamento, Edivandro, multiprofissional. Ele não é um tratamento assim, você e o médico e você. Não, isso envolve atividade física, isso envolve nutrição, isso envolve aspectos emocionais. Tá? Então, é um tratamento multiprofissional, em que você precisa prestar atenção em você. Né? Como é que está o seu estresse, como é que está a sua atividade física, como é que está a sua alimentação, como é que está o seu sono, que é uma coisa extremamente importante. Quem dorme mal tem mais risco de ficar com a pressão mais alta. Tá? Agora vai chegar o inverno, tem alguns cuidados que a gente precisa ter para os pacientes hipertensos. Tá? Um cuidado importante agora é manter-se aquecido, porque quando a pele fica fria, a pressão sobe. Então, com alerta aí para os pacientes que já são hipertensos, de se agasalharem no inverno um pouco mais, de fazerem uso de bebidas mais quentes, chazinhos, aquela coisa do chazinho da avó, né, várias vezes no dia para manter o corpo aquecido. A professora falou sobre alimentação. E o sal, professora? Então, né, não é só o sal, né? A gente sabe que hoje o grande problema são os alimentos multiprocessados. Os vilões. Né? Conserva você faz com o quê? Com sal. Com sal. Tudo que eu falo que nós precisamos descascar mais e desembalar menos.
né? Quando a gente descasca, a chance da gente ter sal é pequena. Quando a gente desembala, a chance é grande, porque todas as conservas são feitas com sal. E o Brasil é o 5º país do mundo em consumo de sal. Eu tive que mudar isso, porque eu gosto de bastante sal na comida. Brasileiro na salada. gosta mesmo. É aquele hábito do saleiro, né? De ficar ali na mesa já para você colocar o sal. A primeira coisa que o hipertenso tem que fazer é tirar o saleiro da mesa. Mas o paladar se acostuma. Mas é porque nós somos criados com muito sal. Então, quando você começa a usar outros temperos, isso aí é uma vantagem, quando você... Para quem gosta de experimentar comidas diferentes, você pegar uma comida, por exemplo, da Ásia, ela quase não tem sal. Ela tem muito tempero. Tem curry, tem açafrão, tem pimenta, mas sal mesmo é pouco. E o que tem chamado a atenção é a quantidade de crianças, de jovens hipertensos. Então, aí assim, entra várias coisas. Geralmente, isso aí está além da genética, existe uma coisa que é uma grande preocupação hoje, que é a obesidade infantil. E a obesidade é um grande fator de risco para a hipertensão. Além disso, o quanto essas crianças estão ingerindo de alimentos multiprocessados. É muito alto. Então, assim, um alerta para os pais, né? As crianças precisam fazer exercício. Tem que sair de frente das telas, entendeu? Tem que brincar mais. As crianças mais de antigamente, que a gente fala assim de antigamente, eram crianças magras. Por quê? Porque elas brincavam o tempo inteiro, elas corriam o tempo inteiro, né? Elas faziam atividade física o tempo inteiro, né? Hoje elas não fazem nada, ficam o tempo inteiro na frente de uma tela, né? E comendo o quê? Só o Sódio. que não presta. Salgadinhos, tudo que é rico em sódio. E sódio. Então, como essas crianças, se elas tiverem alguma coisa mais genética, e a obesidade infantil é um grande problema no mundo hoje, nós vamos ter um monte de criança hipertensa. E não tem assim, dependendo da idade, a gente ainda não tem remédios específicos para crianças. O tratamento é perder peso, fazer atividade física, mudança de estilo de vida. Pela sua experiência, assim, os principais desafios, né, para o paciente aderir ao tratamento, manter a pressão controlada. Eu acho que aí, como eu falei, a adesão ao tratamento é o grande desafio do médico. Por quê? Eu brinco com os meus pacientes, eu falo assim, olha, meu contrato de serviço com o senhor, com a senhora, é só 50%. Os outros... Eu faço o diagnóstico e eu te dou a receita. Mas eu não posso tomar o remédio no mesmo dia, no mesmo horário por você, eu não posso fazer a dieta por você, eu não posso fazer exercício no seu lugar. Eu posso fazer no meu lugar, no seu não. Então a gente tem que fazer uma parceria. Então eu tento fazer com eles assim, uma grande parceria. Então eles fazem retornos mais precoces, não fugir do médico, não faltar nas consultas. Se tiver dúvida, entrar em contato, perguntar, deixar recado, né? E engajar em alguma atividade física fundamental. Eu falo que é a cabeça que tem que mudar. Porque quando você fala numa roda, numa mesa, eu não posso comer, o que imediatamente todos na mesa fazem? Já entra em rota de colisão. É só um pouquinho. Já entra. É só hoje. Não vai te fazer mal. Então, quando você senta numa roda e você fala assim, eu não quero, quem vai te oferecer? Então, a decisão é nossa. Eu não quero, agora eu não estou com vontade. Na entrevista passada, eu peguei no pé da minha mãe. Agora eu vou pegar no pé do meu pai. Acho que eu vou ter que mudar de casa. Ir visitar é pouco eles. Porque o meu pai é nesse sistema. Fala, pai, não queria falar não, mas acho que o senhor não pode comer não, porque tem problema de hipertensão. Só hoje. Ele que fala só hoje. É ele que é o teimoso da história. E o pessoal parece que é insistente nisso, né? Sim. Faz uma experiência. Na próxima festa que você tiver, você fala, não quero. Quantas pessoas vão insistir com você para comer? E aí você fala, não posso. Quantas vão insistir para você comer? Cadê o câmera? Tá ouvindo, né, Estelino? Tá ouvindo a situação aí. Professor, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro debatendo sobre a hipertensão, sobre os problemas. Aliás, eu falo professora porque a gente está habituada a professora, mas hoje ela está como representante da Santa Casa aqui de Votuporanga. Nosso muito obrigado pela participação. Tem que voltar mais vezes para puxar a orelha da galera aí que não segue certinho a lei aí. E qualquer dia tem que voltar para explicar o tal do aparelhinho que mede a pressão em casa.
Porque Vamos aquele lá. ali engana mais do que tudo, Pois às é. vezes. A gente vai complicado. trazer algumas informações aí qualquer dia sobre os aparelhos de pressão. Tá ok, então, professor. Muito Combinado. obrigado, viu? Obrigada, pessoal. professora.